Pessoal, hoje eu vim trazer para vocês aqui uma leitura e uma possível oportunidade nessa paridade euro-AUD. Quem me acompanha sabe que eu já fiz muito trade nessa paridade, principalmente quando eu trabalhava lá na carteira de clientes. Porém, depois eu comecei a trabalhar muito mais ali com EURUSD, GBP-USD, paridades que eu consigo acompanhar o cenário macro com uma facilidade, né, um pouco maior. Então, eu estava analisando aqui e vou compartilhar com vocês agora uma leitura segundo a nossa lógica operacional. Tudo que a gente ensina nos nossos combos de e-books, no treinamento completo, vai estar aqui incluso nessa leitura e numa possível oportunidade, tá? Primeira coisa, eu quero estar fazendo a leitura com vocês dos fundamentos aqui. Eu vou colocar aqui o relatório COT para a gente poder fazer uma leitura contextualizada no que realmente traz oferta e demanda para o mercado antes de fazer a análise de preço, para ver se essa análise de preço pode ser confirmada por algo que realmente vai fazer preço no mercado. Então a gente vai olhar o relatório COT para ver o posicionamento dos institucionais e também do varejo, beleza? Bom, aqui está o gráfico do relatório para a gente poder fazer a leitura. Eu vou ensinar vocês a fazerem essa leitura e depois buscar a confirmação pelo gráfico. Mas antes de eu te entregar esse ouro em forma de conhecimento, eu gostaria de pedir o seu like. E se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal para você ficar por dentro de vídeos como esse. Esse conteúdo aqui poderia muito bem ser um conteúdo pago, porém, a gente gosta de ensinar. Esse tipo de conteúdo ele tem que ser disseminado, ele tem que ser ensinado, passado para frente, para que mais pessoas possam ter a real compreensão de como realmente funciona o mercado e adapte esse tipo de leitura ao seu operacional. Uma leitura, como podemos dizer, muito mais robusta, né, para você poder estar operando aí as suas paridades. Então já senta o dedo no like e se inscreva no nosso canal. Então vamos lá, bora para o conteúdo. Galera, esse indicador que vocês estão vendo aqui é um indicador que foi inventado nada mais nada menos por Larry Williams. Esse indicador ele pega os dados do relatório COT e plota aqui na tela para a gente poder estar fazendo um estudo sobre a paridade. Então aqui a gente tem uma escala de 0 a 100, onde acima de 80 nós vamos já explicar o que significa e abaixo de 20 nós também iremos explicar. Já adianto, não é como um estocástico, um indicador matemático, tá? Porque a gente vai usar aqui o cérebro, além de ser somente um sinal matemático, para fazer o estudo da análise de preço e também identificar o posicionamento dos institucionais. Larry Williams ficou famoso, acho que se não me engano foi em 1946, por transformar aí nada mais nada menos do que 10 mil dólares em 1 milhão e 100 mil dólares em pouco mais de um ano. Então, acredito que esse senhor sabe o que está falando. Então, percebam um detalhe no qual eu vou estar passando para vocês agora, como nós vamos fazer a leitura do posicionamento. Essa linha azul representa os traders comerciais, quem realmente faz preço no mercado. O cara que precisa de movimentar bilhões para poder fazer as suas exportações, importações, seja lá qual for o seu interesse dentro do mercado de câmbio, que é o mercado de Forex. E essa linha que vocês estão vendo cinza ou preta, nós consideramos como os micro especuladores. Os especuladores, geralmente quem está na mão errada do mercado, simplesmente o varejo. E eu vou estar fazendo uma leitura com vocês, mas lembre-se, essa leitura ela deve ser contextualizada no momento em que a ação de preço nos diz algo também. Não é para você ver, o varejo está vendido, vou comprar, o institucional está comprado, vou vender, não. Porque a grande sacada aqui é você pegar o time, tá? O time é muito importante. E esse indicador, ele não te dá o time, ele só te dá um posicionamento com base no relatório COT, que é divulgado toda semana. E esse indicador, a gente analisa ele no gráfico do semanal, tá? Simplesmente, para quê? Porque os dados do relatório COT só saem uma vez por semana. Então, esse indicador é para ser usado somente no semanal. Para com aquela doença de querer descer para o time frame menor, olha, relatório COT sair ficando igual maluco, buscando compra ou venda, tá? Você acaba distorcendo a técnica e aplicando de uma forma errada e depois fala que o negócio não funciona. Então, já estou te dando bizu aqui e vamos dar sequência aqui para a leitura aqui do COT. Galera, esse tipo aqui de participantes, que são os traders comerciais, que de fato movimentam o mercado, eles têm a informação. Ou seja, esses caras, tudo que chega de informação em primeira mão no cenário global, se algo é para cima ou algo é para baixo, passa por esses caras aqui. Então, essa posição deles acaba que fica explícita no relatório COT. Só que, como eu disse, isso existe um time, tem que ter interpretação da leitura do preço. Não é simplesmente ver que o institucional está mega comprado e vou comprar, senão você vai se ferrar, tá? Então, fiquem ligados com isso, prestem bem atenção. Aqui, vocês podem ver que
Nesse range aqui, ó, nessa parte aqui, a gente consegue perceber que quando o preço começa a cair, o que acontece aqui, ó? O varejo começa a vender. Então o varejo está mega vendido aqui. Então quando o varejo vendeu aqui, ó, nesse ponto, tudo que tinha para vender, o mercado fez fundo. E aí montou uma estrutura altista. E olha o institucional só acumulando. Aqui, ó, olha o tempo que ele passou aqui, ó, só acumulando. A famosa bandeira, né? Então, o institucional super comprado aqui. E aquilo que a gente ensina na metodologia Wyckoff, como eu falei, tanto no treinamento completo quanto nos nossos e-books. Quando o preço dispara, o institucional aqui não está comprando, meu amigo. Ele só vai saindo na passividade, apregoando ordem cada vez mais alta e vendendo cada vez mais caro, saindo do mercado. Então, quando o preço acaba explodindo, o institucional começa a fazer o quê? Vender a sua posição durante o rally de alta. Ele não compra durante o rally de alta. Porque essas posições são posições gigantescas. Não são que nem a mim, que nem a você, como eu já cansei de explicar aqui no canal, que a gente entra e sai com facilidade danada. Então esses caras precisam de liquidez sem varrer o book, porque se eles deram uma pedrada a mercado, eles acabam raspando e acabam arrastando o preço, conforme vocês estão vendo aqui. E nesse ponto aqui, teve muitos traders intermediários, bancos, fundos, que compram esse movimento, que são traders que especulam, mas os que movimentam, fazem topo, fazem fundo em mercado, que criam tendências, são esses traders comerciais, tá? E dando segmento aqui, percebam que aqui ele zerou a posição e o varejo mega vendido aqui embaixo, ficou todo mundo preso. Quando o preço dispara, o varejo começa a criar coragem novamente. E aqui eu consigo... Por que isso aqui está me chamando a atenção? Eu consigo ver um evento climático, que a gente ensina na nossa metodologia Wyckoff simplificada, lá no topo do mercado. Então, muita gente criou coragem para comprar ali, muita gente saiu do mercado. Eu consigo ver que o institucional está vendido e entrou muita compra ali. Tanto que aqui, ó, olha quanto tempo que o varejo está comprado aqui em cima. Aqui. Tem muita gente comprada aqui, certo? E qual a leitura no momento? O institucional vendido, só que eu preciso de uma confirmação da ação do preço. A gente não vende fractais de alta, né? E nem compra fractais de venda assim no escuro. Por exemplo, quando eu coloco em Reiki, eu vejo que a estrutura que está comandando é esse ponto e esse ponto. O preço está trabalhando aqui dentro numa lateralização. Só que eu entendo que aqui nessa vela, exatamente nessa vela, foi onde eu tive o maior clímax do meu evento climático, né? Da minha compra aqui climática, onde foi marcado por esse alto volume nessa barra aqui, ó, justamente aqui, nessa barra. Guardem essa barra para que vocês entendam. Agora eu vou até minimizar o corte aqui para que vocês não confundam, tá? Pronto, minimizado. Então, aqui nesse ponto, isso aqui é um gráfico do diário, eu quero chamar a atenção para outro ponto. Olha o dinheiro esperto quando eu atinjo esse nível de liquidez. E aqui, claramente, estamos tendo uma lateralização, o que eu estou suspeitando que pode ser um evento macro de distribuição. Porque quando liquidou esse topo aqui, olha o volume que entrou. Mas o meu corte está mandando o quê? Que os institucionais estão vendidos e o varejo está comprado. Outro ponto que chama muita atenção é justamente onde esse player entrou aqui, ó, esse alto volume. Olha onde foi a defesa que o mercado fez esse novo topo e uma nova grana injetada nesse ponto aqui. Então, olha como é que você rastreia o dinheiro. Você tem toda essa leitura que nós partimos do princípio ali com o relatório COT, esse pico de volume aqui que caracteriza um buy clímax aqui antes do nosso ciclo. Ah, Júnior, não seria legal ele liquidar o topo aqui para formar uns... Com certeza, sim, mas nenhum ciclo, na verdade nenhum não. A grande maioria dos ciclos não são perfeitos. Existem ciclos que podem conter anomalia. Estamos especulando no mercado. Então, eu acredito que seja alguma oportunidade que vale a pena tomar o risco. Até porque o teu risco é calculado. Você não vai colocar a sua vida inteira num trade desse. Eu acredito que não, né? Então, nesse ponto aqui, ó, você tem a defesa desse camarada aqui que colocou mais grana aqui. Percebam que o volume, mesmo o Forex sendo um mercado descentralizado, em alguns momentos você vai ver que esses grandes picos de volume, eles marcam fundo e marcam topo. Beleza, então a gente tem a liquidação dessa galera aqui. E o preço, percebam um detalhe, que essas velas cheias aqui, ó, foram compras com vontade. Só que, para poder, um player, quando ele tem a intenção de vender, ele chama a compra. Então, pô, como que um cara faz esse rally aqui e deixa uma vela dessa de saída voltar na cara dele, assim? Logo após capturar a liquidez e testar logo aquele volume. Olha aqui, cara, o tamanho desse cara aqui em cima e olha a facilidade com que esse preço escorregou. Com base nisso, nós temos aqui algumas pernas de saída, né? Nós podemos estar caracterizando essa região toda aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui, chega pra cá.
como uma perna de saída para esse preço aqui. E também temos esse outro ponto aqui, onde o preço... Nem vou descer para o tempo gráfico menor, mas quem nos acompanha já sabe que aqui o preço redistribuiu e continuou caindo. Foi nesse ponto aqui, ó. Aqui. Então, nós tivemos aqui uma redistribuição e o preço caiu, deixando uma ineficiência. O famoso Fair Value Gap, FVG. Aqui, ó. Aqui nós temos um e aqui nós temos outro junto com um break nessa região aqui. E o preço desceu com muita agressividade. Qual que seria a entrada aqui no cenário macro? Nem vou descer o time frame menor, tá, pessoal? Nem vou descer. Aqui nós temos um nível de entrada onde eu faria exatamente isso daqui. Lembrando, galera, o problema do COT é o time, tá? Então a gente tem que esperar as ações de preço. Então essa aqui para mim é uma ação de preço clara, tá? Isso não quer dizer que o trade vai dar certo, não existe certeza no mercado. Eu estou compartilhando uma oportunidade segundo a nossa lógica operacional com vocês. E nós temos aqui esse nível aqui embaixo e, consequentemente, temos um próximo nível, que é esse nível aqui, ó. Então, mesmo você estando aqui no gráfico do diário, temos um risco-retorno excelente, podendo trazer até esse ponto aqui, que é aquele fundo do gráfico do diário. Então, por isso que eu decidi estar compartilhando essa oportunidade aqui com vocês, tá? É uma oportunidade que eu acredito que vale a pena correr o risco e eu vou estar dentro desse trade caso ele ative essa ordem aí, tá? Galera, se vocês gostaram desse vídeo, eu vou fazer um convite para vocês. O nosso treinamento completo com acesso vitalício está no valor único e imperdível. Apenas 12 de R$30 por mês. Você não vai achar um treinamento completo como esse e com o suporte individual, próprio suporte. Eu, Júnior Gide, aqui sou eu que faço tudo mesmo, e te dando ali o devido suporte via WhatsApp para que você possa tirar todas as suas dúvidas. Então o link está aqui embaixo na descrição. Se você quiser aprender a trabalhar no mercado de câmbio no cenário H4, H1, H6, o cenário um pouco mais macro, sem aquela tensão de 1 minuto, 5 minutos, porque nós também fazemos day trade, mas nós temos um operacional específico para mercado futuro, que é um mercado muito mais rápido. Mas esse aqui é o nosso modelo operacional, né, que nós usamos para fazer operações mais alongadas, um swing trade. Isso vale muito, principalmente para o cara que é CLT, que trabalha o dia inteiro e não tem tempo para ficar acompanhando as operações, porque aqui você vai fazer simplesmente isso. Você vai apregoar a ordem e deixar o mercado trabalhar com o seu stop, com o seu gain. No máximo, acompanhar ali pelo celular para fazer uma parcial, algo nesse sentido. Nada mais que isso, tá? E aí nós trabalhamos com esses fatores de risco. 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, vai ganhando confiança, tenta alongar o trade. Nós ensinamos também a alongar o trade. Enfim, o treinamento é completo e vale muito a pena, na minha opinião, você passar por lá para poder estar aprendendo esse tipo de leitura, beleza? Então, fique com Deus, até a próxima e forte abraço e valeu!